do Renatinho, que possa assumir a primeira secretaria, que a gente possamos começar o nosso trabalho. Temos 7, ó. Solicito o vereador Renato Machado que verifique os nomes dos vereadores. Versão de quórum. Olá, boa tarde. Vereador Amarildo Araújo. Vereador André Lopes. César Lucas. Celso Andrion. Edson Nogueira. Ilma Crisóstomo. Itamar Freire. João Broinha. Vereador João da Costa. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo do API. Vereador Motinha. Vereador Renato Machado, presente. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vander. Vereador Professor Elinho. Havendo no legal em nome de Deus, o aberto sessão. Solicito ao meu secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Espera no Senhor, anime-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espere, pois no Senhor. Salmos 27, versículo 14. Solicito... A ata está aí? Solicito o vereador Renato Machado que faça a leitura da ata. Você quer passar isso para o João? Quer passar, João? Vai, João. Leia que está escrevendo aí, Chega alguém. A ata da 38ª sessão ordinária no exercício legislativo de 2018. 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cariacica. 4 de julho de 2018. Às 15h02 do dia 4 de julho de 2018, no plenário Vicente Santoro Fantini, situado na BR-262, quilômetro 3.5, Campo Grande, Cariacica, sob a presidência do vereador César Lucas, primeiro secretário vereador André Lopes, segundo secretário vereador Amarildo Araújo, procedeu a chamada para verificação de quórum e abertura de trabalho com a presença dos vereadores Amarildo de Mota, Amarildo Araújo, André Monteiro Lopes, Anjo César Lucas, Celso Andrion, Edgar do Esporte, Teixeira, Edson Nogueira de Souza, Ilma Crisóstomo, Siqueira Itamar, Alves Freire, João Batista de Oliveira, Joel da Costa, Jorge Rocha Cardoso, Carlos Aurélio Vieira de Couto, Léo Alexandre Coutinho de Almeida, Renato Machado, Romildo Alves de Oliveira, Sérgio Camilo Gomes, Vando Cordeiro Portinho, Huerto Nascimento de Lima. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus e solicitou o primeiro secretário que fez a leitura bíblica. Mateus 11, 28. E após submeteu a apreciação de ata à sessão ordinária de 25 de julho concorrente, na qual foi aprovada seguindo. Foi solicitada a leitura do expediente do dia que constou o processo número 283/2018, a mensagem número 046/2018, executivo do veto total do projeto de lei da Câmara de Cariacica 05/2018, que proíbe a cobrança de valor excessivo no estacionamento localizado no retorno dos espaços públicos no âmbito de Cariacica, da autoria do vereador André Lopes. Do processo do projeto de lei número 31/2018, o vereador Sérgio Camilo dispõe sobre o desenvolvimento da política anti-bullying por instituição de ensino e educação infantil, públicos e privados, com sem fins lucrativos. O processo 2784/2018, projeto de lei legislativo do vereador Jorge da Costa, concede título cidadão cariaciquense ao senhor Michel Ferri, em comemoração 128 de emancipação política do município de Cariacica, e esse processo foi encaminhado para a Comissão Legislativa da Justiça e Redação Final, Educação do Processo 2809/2018, requerimento 09/109/2018, do vereador Professor Elinho, requer junto à administração municipal que seja imposta a empresa responsável para gerir estacionamento rotativo de Cariacica a contratar seguro contra furto e roubos e dano de veículos. Usuário referente ao sistema processo número 2812, moção do vereador Jorge da Costa, Região Nacional da Polícia Militar, o Bombeiro Militar, a Leandro Ferreira da Silva, a Gessimar Araújo Lira, a Demilson de Souza, Ronaldo Camilhati Júnior, Hélio Lima Fraga, Sérgio M. Santos Gomes, Marcelo Alves da Lima, Jamil Chinaide Alves, Marcílio William Marques, Jolilson Silva Ribeiro, Catacrique, Olínia.
Santana Canton Roberts, Luiz Cabral, Luiz Amaro Júnior, Heverson França Apolinário, Crisóstomo Siqueira, Wesley José Nunes Pinto, Vitor Enilson Vitor Vanderlei, Valmar Rodrigues Samuel Chaves de Oliveira, Heloísa Barcelo Patrocínio Martins, Elizabeth Bolsonaro Rogério Rodrigues Pereira, Edivaldo Botelhadão, Wagner Ferreira, Gilberto Santana, Fernando Marcos Ferreira Marco, Vieira Lopes, Euromar Cardoso Antônio, Luiz Cesário Adriano, Alan Xavier de Alencar, César Ferreira Medeiros, Josemar da Silva Falco, Rodrigo Antônio Santos, Everton Gabriel da Silva, Wellington Mendes dos Santos, Rafael dos Reis da Silva, Deoro de Lucas, Lucas Paiva Lira, Anderson Geraldo Volker, outro da Peçanha Júnior, Jonathan Rocha de Freitas, no processo do número 2876-2018, projeto de lei de resolução número 05-2018, da mesa diretora da emenda, altera o artigo 17 da resolução do número 378-91 e dos usos internos para passa a vigorar com o seguinte artigo da eleição da mesa realizada no dia 1º da sessão legislativa dentro da legislatura, no dia 19 de julho da segunda sessão legislativa, considerando ser composta e eleita no dia 1º de janeiro, em sessão legislativa. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e fica revogada a disposição ao contrário. A resolução. Encaminhamos à Comissão Legislativa de Justiça Final, processo 2798, moção 231-2018, vereador Léo do EPI, homenagem ao Dia Nacional da Polícia Militar. Rodolfo Sequinha Almeida, processo número 2822-2018, moção 234. O vereador Sérgio Camilo Dia Nacional da Polícia Militar, bombeiro militar e Alexandre Santos, processo. Ao vereador Vandechou, homenagem ao Dia do Capoeirista, ao Alex. Rodrigo Santana, mestre Burro, Rafael Almeida Barcelo, mestre Rafael Cardoso, mestre Firmeza, Fábio de Souza Ribeiro, mestre Marimbondo, Jeff de Azeredo, mestre Jefinho, Elp, mestre de Oliveira, mestre Elp, Alcebides Milton Cabral, mestre Coloral, Leonardo Silva dos Santos, contramestre Marcelo, monitor Cicatriz, Obedan da Silva, contramestre Obedan, Ronaldo Gomes Santos, Trovoada, Flávio de Almeida Souza, Ivan Gomes da Silva, professor Mosquito, Leandro Santos Silva, monitor Marreta, Lacis Salentino de Melo, Benil de Oliveira Araújo, contramestre do vereador, o processo número 2838, 2839, 2840, 2841, 2018, indicação número 463, 464, 465, 466, vereador Itamar Freire, processo número 2778, 79, 80, 81, 82, indicações número 40, 452, 453, 454, 455, indicação número 45, 451, 458, 459, vereador Jorjão, do processo 2758, 2759, 2760, 2761, processo de indicação número 447, 448, 449, 450, vereador Vandechou, do processo 2795, do ofício de AP do IPC, Vandechou, do processo ofício encaminhado essa Casa de Leis, balancete, seu anexo referente ao mês de abril de maio de 2018, ciente no processo 2786, ofício IDESC, DIPRE número indicação titular, suplente para compor o Conselho Caresquense de Economia Solidária. CCS, ciência, processo 2866, ofício sem fim, GDC, PMC 71-2018, encaminha esta Casa de Lei o balancete do anexo referente ao mês de maio de 2018, processo número 260-218, Tribuna Livre, a senhora Jaqueline Moraes, que explanou sobre empoderamento feminino no processo, foram lidos e encaminhados para a ordem do dia. Encerrada a leitura, o expediente, o senhor presidente anunciou a ordem dos oradores, procedendo a palavra do vereador devidamente escrito. Fizemos uso da palavra vereador professor Elinho, vereador Edson Nogueira, em seguida passou para a ordem do dia, 16 horas e 10 minutos, no primeiro que serão chamados os dois vereadores. Para o efeito do código do processo, foi assim mesmo respondido 17 horas, os vereadores havendo o quórum, presidente, primeiro secretário de discussão, em votação, processo protocolizado número 28, discussão em votação, processo protocolizado 2298 da lei CMC 90, que dispõe a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais denominados como os bares, restaurantes, hotéis, lanchonetes, hotéis, casas noturnas, congêneres, anexar ao local invisível crimes sexuais, praticamente contra crianças,
adolescente sob pena de autoria do vereador. Broinha coloca em discussão a matéria em votação. Foi a mesma derrubada por unanimidade dos vereadores presentes em discussão para a votação do processo protocolizado número 10 do 48, em autoria do vereador Lelo Couto, contendo anualmente no dia 1º de novembro, colocando em discussão a votação foi sobre votação do processo protocolizado 2809 de 2018, a autoria do vereador professor Elinho, contendo requerimento 09 de 2018, colocando em discussão e votação foi a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. E a discussão e votação o processo protocolizado dos vereadores 2798, 2802, 280, autoria do vereador João da Costa e Léo do EPI, Sérgio Camilo Vandechou, contendo as moções 233, 231, 234, 232 de 2018, Nacional da Polícia Militar e Bombeiro Militar no Dia dos Capoeiristas, colocando em discussão e votação. E a mesma foram aprovadas com unanimidade dos vereadores presentes, discussão e votação presente, protocolizado sobre 208, 01, 2802, 2003, 2018, autoria do vereador Motinho, contendo indicações e colocando discussões em matéria e votação foram a mesma aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, discussão e votação em processo protocolizado no 2838, 2839, 2840, 2841, de autoria do vereador Itamar Freire, colocando discussão em matéria e votação, e as mesmas foram aprovadas por unanimidade. O vereador presente, discussão e votação, processo protocolizado sobre o número, e o vereador João da Costa, contendo indicações 452, 453, 454, 455, 456, 2018, colocando discussão em matéria de votação, e as mesmas aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes, discussão e votação, processo protocolizado sobre o processo 2768, 2792, 2793, 2018, autoria do vereador Jorge de Cação, 451, 458, 459, colocando as discussões em matéria de votação e mesa, aprovado por unanimidade dos vereadores, processo presente. E a discussão e votação. Processo protocolizado dos números 2758, 2759, 2760, 2761, 27 de 2018, autoria do vereador Vandechou, contendo as indicações 447, 448, 449, 2018, colocando em discussão a matéria e a votação é a mesma, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Os vereadores presentes. O presidente convocou tudo para a próxima sessão, horário regimental, e encerrou a sessão em nome de Deus, às 17 horas e 30 minutos, para constar que Lilian Cristian da Silva Vitoraz, redatora, e a ata plenária lembrarei presente após o dia ali discutindo e será devidamente assinado pelo presente, pelo primeiro e segundo secretário da mesa diretora. Coloco a ata em discussão. Pela vereador Edson Nogueira. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assessores, funcionários, líderes políticos, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, TV Web, Facebook. Senhor presidente, foi lido na ata, quando eu aqui, semana passada, o presidente deu entrada numa emenda, em que ela não foi publicada, ela não foi inserida no na pauta do dia, portanto, ela não teve publicidade que teria ter acontecido. E eu quero que conste em ata a minha observação, em que não teve divulgação, não teve conhecimento, nenhum vereador tem cópia dessa emenda. E voltarei a falar sobre essa proposta da lei orgânica, que ela é incorreta, ela é inconstitucional. Mas eu, como sempre, procuro ajudar, orientar. Voltarei na hora do orador para falar sobre essa proposta que está dando entrada agora. Como é que está aqui? Gostaria que registrasse em ata a fala do doutor Edson Nogueira e coloco a ata em discussão, não havendo complementação, questão aprovado. Solicito que seja feita a leitura do expediente. Aberta a inscrição dos autos oradores. Aqui. Expediente do dia. Expediente. Projeto da emenda de lei orgânica da mesa diretora e demais vereadores. Processo número 29, 21, 2018. Projeto da emenda à lei da nova redação do artigo 28 da lei orgânica do município de Cariacica. Encaminhe a Comissão de Justiça. Projeto de lei legislativo. Vereador Edgar P. Teixeira. Processo 2850-2018.
dispõe sobre o dia da criação do cartão de vacina digital no município de Cariacica. Processo número 2851/2018, dispõe sobre determinação da prioridade de atendimento para pessoas que realizam tratamento, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e utilize bolsa da colostomia. Processo 2852/2018, institui a Semana de Orientação à Prevenção de Gravidez na Adolescência no âmbito do município de Cariacica. Encaminha a Comissão de Justiça e de Saúde. Vereador Jorge Rocha Cardoso. Processo número 2894. Altera a redação da Lei 4.521 de 8 de outubro de 2007, que autoriza o estacionamento gratuito de veículos em frente às farmácias, drogarias e hospitais do município de Cariacica. Encaminha a Comissão de Justiça e Comissão de Obras. Vereador Wellington Nascimento de Lima. Institui norma que torna obrigatório que os berçários, creches e pré-escolas particulares promovam contato com o responsável para as crianças ausentes injustificamente conferente ao período da entrada dessa instituição educacional no âmbito do município de Cariacica. Encaminha a Comissão de Justiça e Comissão de Educação. Requerimento. Vereador Edson Nogueira de Souza. Processo número 2878/2018. Requer relação nominal de todos os profissionais, servidores do Pronto Atendimento Monsenhor Ramos Neves Balasteiro, do PA do Trevo, de Alto Laje e as suas respectivas qualidades profissionais. Encaminha a ordem do dia. Vereador Léo Alexandre, Léo do API. Processo número 2877/2018. Moção de gratulação em homenagem ao Dia do Caminhoneiro, Amácio da Silva Paz. Processo 2895/2018. Moção de gratulação em homenagem ao Dia do Caminhoneiro, a Sebastião Ribeiro Neto. Encaminha a Comissão de... Onde está? Moções. Ordem do dia. Vereador Sérgio Camilo Gomes. Moção de graduação em homenagem ao dia do processo 2891/2018. Moção de graduação em homenagem ao dia do caminhoneiro. Ovídio Ferreira Júnior. Processo 2892/2018. Moção de graduação em homenagem ao dia do caminhoneiro. Aquilau Módulo. Encaminha a ordem do dia. Vereador João Batista de Oliveira, Broinha. Processo 2865/2018. Limpeza preventiva e equipamento manual na Rua do Valão, bairro Porto Novo. Processo número 2866/2018. Operação tapa-buraco na Rua Dico Pereira da Vitória, no bairro Presidente Médici. Processo 2867/2018. Patrulhamento e aplicação de Revisol na Rua Principal do bairro Vila Cajueiro. Processo 2868. Instalação 200 metros de manilhas para conclusão de serviço na Rua do Valão, no bairro de Porto Novo. Processo número 2869/2018. Pavimentação asfalto na Rua São Lucas, no bairro Porto Novo. Encaminha a ordem do dia. Vereador João da Costa. Processo número 2783/2018. Limpeza de galeria e esgoto entre as ruas Cleto Ferreira Josias, Fortunato e André do Espírito Santo, no bairro Santana. Processo número 2880/2018. Instalação de um braço luminário na Rua Piauí, no bairro Itanguá, Mato da Praia. Processo 2881/2018. Instalação de quebra-mola na Avenida Principal, próxima ao Conjunto José Maria Ferreira, no bairro Nova Brasília. Processo 2882, correção da rede de esgoto, pavimentação da vida de carteira urgente no Beco Natal, no bairro Itanguá, Mato da Praia. Processo 2883/2018, correção de iluminação pública na Rua Santa Leopoldina, no bairro Cangaíba. Encaminha a ordem do dia. Vereador Carlos Aurélio Vieira de Couto, Lelo Couto. Processo 2904/2018. Pavimentação e drenagem na Rua Guimarães, no bairro Mucuri. Encaminha a ordem do dia. Outros. Processo número
2820/2018. Informações sobre o contrato de financiamento com recursos da Caixa Econômica Federal e do município de Cariacica, que tem por finalidade despesa da capital em diversas no município de Cariacica. Caminho à ordem do dia. Tribunal de Contas, TCC do Espírito Santo, processo número 2666/2018. Encaminho parecer prévio do Tribunal de Contas 049/2009, prestação de conta do exercício 2009, responsável Helder Inácio Salomão, inconstitucionalidade do artigo 222 da Lei Orgânica Municipal, Cariacica, 9 de julho. Caminho à ordem do dia. Acabou já? Quem é os oradores aí? Com a palavra o doutor Edson Nogueira, página mental de 15 minutos. Senhor presidente, quero voltar na discussão que se iniciou semana passada sobre a renovação da mesa diretora. Eu gostaria que cada colega vereador prestasse bem atenção para amanhã não dizer que foram enganados ou que fomos enganados, que estamos atropelando a constitucionalidade. Tinha nesta casa uma resolução que ela não tinha valor nenhum, ela aconteceu porque ninguém questionou, dizendo que a eleição da renovação da mesa era 20 de setembro. Aí fizeram na época do ex-presidente Marcos Bruno. Mas ninguém questionou. Essas emendas, elas só prosperam se tiver alteração na lei orgânica. E a lei orgânica, do jeito que foi encaminhada aqui, quando nós aqui, só o vereador Itamar, que votou contra naquele dia, revogando aquela resolução. Então, eu havia falado e preparei, através da assessoria jurídica que nós temos, que nos acompanha fora daqui, alterando a redação do artigo 28. A nossa proposta é a seguinte. Artigo 28 da Lei Orgânica do Município. Quem tiver a Lei Orgânica vai acompanhar. Vê que é totalmente diferente do que está essa proposta aqui hoje. A Câmara, artigo 28. A Câmara Municipal reunir-se-á no primeiro dia de cada legislatura em sessão preparatória, no 1º de janeiro. Quando da eleição e que vá se tomar posse, que já aconteceu conosco, para eleger os membros da mesa diretora para o primeiro biênio. E em 22 de dezembro, que pode ser alterada essa data. Foi atendendo, alguns vereadores comentaram, e o vereador Joel, porque hoje ela é dia 1º de janeiro que vem. O vereador Joel achou que, por que não dia 22, que é o dia que nós estamos aqui, que é no recesso, é o dia que inicia o recesso, para não ter que voltar aqui dia 1º de janeiro. Então, nós temos essa proposta para o biênio. E em 22 de dezembro, às 16 horas do ano anterior, a terceira sessão legislativa ordinária. Que nós temos, nesses 4 anos, 4 sessões legislativas. Cada sessão legislativa é distribuída em um ano. Então, nós temos 4. Então, para o segundo biênio, dia 22 de dezembro, isso aqui ela não está firmada, que pode ser colocada por cada colega vereador. A discussão que vale é a decisão do plenário, é a maioria. Para a eleição do membro da mesa, para o segundo biênio, cujos membros terão mandato de 2 anos, permitida a reeleição, a recondução para o mesmo cargo no biênio imediatamente subsequente. Essa emenda constitucional, preste bem atenção, emenda constitucional. Pois bem, eu preciso das assinaturas. Quando essa emenda for com as assinaturas apostas, que ela pode ser feita através da mesa diretora, não é de 2 membros, da mesa diretora, que é composta por 6 membros, pela maioria ou pela maioria dos membros desta casa. Só que, quando marcar, tem um parecer, ela é discutida e votada em 2 turnos, é emenda constitucional. Porque a Constituição do município é a lei orgânica. Então, após votarmos em primeiro turno, somente poderá voltar à pauta no mínimo 15 dias úteis após a aprovação no primeiro turno. Fora isso, presidente, com todo o respeito que tenho a todos os colegas vereadores, estou pregando aqui o nome de Edson Nogueira. Eu estou pregando a legalidade das coisas de 19 vereadores.
Agora, se esta casa teimar, nós vamos trabalhar em outra esfera. Essa emenda que entrou agora aí, ela não condiz com o que precisa ser feito. Ela está dizendo já que muda, que vai ser dia 16 da eleição. Agora, se os senhores acharem que vão enfrentar, então eu continuo pregando a constitucionalidade das coisas. Eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito. Mas precisamos de aplicarmos ao que a norma ela determina. Então, uma emenda à lei orgânica, ela depende de votação ainda de 2/3 dos seus membros, em todas as duas discussões e votações. Então, eu gostaria que haja um consenso e possamos, agora, na imposição, eu tenho certeza que não vamos chegar muito longe. Com a palavra o professor Elinho, do PV. Senhor presidente, vereador César Lucas, demais membros da mesa diretora, é bom ver essa casa cheia, né? Que esse não é o cenário das últimas sessões, é bom ver que a eleição ainda não começou e a casa hoje está cheia, que bom. Deve ter algo muito importante aqui hoje para ser apreciado, para ter quase no conjunto dos vereadores aqui presentes. Aqueles que nos acompanham aqui no plenário da casa, muito boa tarde. Aqueles que nos acompanham pela TV Web, pela TV Câmara e pelos canais. Se eu preciso da sua ajuda, eu quero iniciar a minha fala. Não sei se vou dar conta, tenho dificuldade com tecnologia, mas vou tentar aqui. É com essa música. Isso. Esse é o cortejo. Perdão. Desculpe, gente. Esse é a música que vai embalar os caminhantes na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Nós sairemos daqui da Câmara com o caixão, com coroa de flores, com as cruzes representando cada unidade de saúde de Cariacica Sede, com balões pretos. O movimento social se organizou e dá voz e dá vez a esse vereador. E aí eu quero iniciar minha fala com essa frase que está no jornal de hoje. O Estado exerce seu poder de decidir sobre quem tem direito ou não de viver. Ou seja, em decidir qual a vida merece ser vivida, trata os cidadãos que necessitam do SUS como as pessoas insacrificáveis, porém matáveis. Essa triste realidade está no alcance de nossos olhos, dos olhos de todos nós. Essa frase está no jornal de hoje, é do promotor de justiça do Espírito Santo e professor da FDV, simbolizando o caos que vive a saúde de Cariacica e do Estado do Espírito Santo. Eu vou dividir minha fala em 4 atos. O primeiro ato, a partir da CPI, que foi protocolada em outubro do ano de 2018. As possíveis irregularidades estão bem claras. E aqui foi protocolada uma CPI, foi cedida uma cópia para cada vereador, o resumo dela também foi feito, a minha assinatura e do vereador Camilo. É isso aqui que vai ser sepultado amanhã. Na quarta-feira, dia 11, às 10 horas. No momento em que o prefeito da cidade pretende abrir os envelopes para a privatização do PA. Esse foi o primeiro ato, outubro de 2017. O segundo ato,
no dia 7 de maio, já desse ano, eu questiono a legalidade da qualificação das OSs. Eu questiono ao Ministério Público, eu peço que o Ministério Público despache a respeito da legalidade do processo que foi montado para a legalização, ou seja, a qualificação das empresas, dentre elas a Aqua, aquela que está lá em Vila Velha, no hospital infantil, matando inocentes. São mais de 30. Essa é uma das OS qualificadas em Cariacica. Então eu peço ao Ministério Público que ele possa avaliar, suspender, cancelar, e o processo andou 2 vezes. Graças a Deus, aqui está o andamento do processo que eu acompanho todos os dias pela manhã. Esse é o segundo ato, em maio desse ano. O terceiro ato, eu fiz como cidadão, porque eu dependo do SUS, eu e minha família. Eu peço ao ilustríssimo senhor pregoeiro da Prefeitura de Cariacica a impugnação do edital, que vai desde o superfaturamento a uma série de irregularidades. Então, eu estou pedindo ao pregoeiro que possa, então, suspender ou cancelar este ato. O quarto ato, ele foi conjunto. E aí eu protocolei na quarta-feira, às 6h28, no Tribunal de Contas da União. O ato notificando aquilo que eu entendo de irregularidade. Eu notifico que eles ferem ao erário público. Aqui está o quarto ato. Para minha surpresa, 5 minutos depois do protocolo, eu não sei se eles ficaram com pena de mim, do corre-corre, mas 5 minutos depois o processo foi distribuído. No mesmo momento, no mesmo tribunal, eu faço uma ação cautelar, que também, no mesmo dia, 5 minutos depois, o processo foi distribuído. E agora, a gente aguarda. Uma peça bem montada, com os recortes de jornal, com provas que a gente conseguiu através do Conselho Municipal de Saúde, dos preços, de quanto que vai custar a ambulância, a limpeza do PA. Se o PA for privatizado, sabem quanto que ele vai custar aos cofres públicos por ano? 30 milhões de reais. Eu gostaria de falar com aqueles que estão em casa, principalmente. Hoje não tem dinheiro. O PA do Trevo, no sábado, infantil, ele ficou fechado boa parte do dia. Boa parte do dia o PA do Trevo ficou fechado. E aí não tem dinheiro. É o que o prefeito diz. Mas 30 milhões vai custar por ano. Dentre as empresas que disputam, que vão oferecer os envelopes, está o Meridional. Vocês sabem bem quem é o Meridional, né? Vocês sabem bem a quem está ligado o Meridional, né? Vocês sabem bem a quem está ligado o Meridional, né? De quem o Meridional é parente, as pessoas do Meridional são parentes. Vocês sabem, né? Que bom que vocês sabem. E aí, o prefeito de vocês está aqui no jornal de hoje. Ah, vocês não sabem não, né? Tá bom que vocês não sabem. O prefeito de vocês hoje está aí no jornal. E agora, se ele dizer que não tem dinheiro, agora já tem. O empréstimo que vocês avalizaram, assinaram o cheque para ele, já está no cofre dele 7,5 milhões. Já está no cofre da prefeitura. 7,5 milhões que foi colocado no caixa dia 5/7. Tem dinheiro. 5,7 milhões. Beleza.
Sim, obrigado, vereador. 7,5 milhões. E aí eu não posso deixar de dizer da festa animada que houve aqui em Cariacica, né? Para assinatura de um centro inacabado. 11 pessoas assinaram, uma disputa danada, hino nacional. Um centro inacabado. Um centro tecnológico inacabado. E o governador esteve aí fazendo firula, fazendo festa, no centro inacabado. Essa é a política. E aí, eu só quero dizer que para o prefeito municipal de Cariacica e para os demais, ó, tocar esse sino aqui, ó. Esse sino me acompanhou durante algum tempo, que eu fui coordenador de escola, pedagogo, ó. É para dizer que o recreio para o prefeito acabou. Acabou. O recreio acabou. A partir disso aqui, que eu tenho muita esperança, que o Poder Judiciário despache, o vereador Elinho deixa de ser independente e passa a ser oposição. E aí vocês verão o que é fazer oposição a um prefeito incompetente. Vocês verão. E aí, eu vou tocar o sino mais uma vez. Câmara de Cariacica, acorda, ó. Acorda. População de Cariacica, acorda, ó. Acorda e vem para a rua. E aí eu quero me dirigir de modo especial aos grupos de WhatsApp. Eu quero convidar para vocês saírem de trás da telinha. É muito fácil ficar lá atrás de uma tela, comentando, criticando, elogiando. Serra e Nova Venécia, a sociedade organizada está dando um exemplo. Semana passada prenderam um vereador ladrão. Ele roubou um notebook. Tem gente roubando mais que o notebook, mas que ainda não foi para a prisão. Mas vai, hein? Vai. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. E o sino é simbólico, sim. Um sino antigo. Talvez esse sino tenha mais que minha idade. 43, vou fazer 44. Mas é para que a gente acorde. É para dizer que o recreio acabou. E está na hora de sair dos discursos e partir para a prática. Cansado sim estou. Esses últimos dias, nestas 22 horas, eu tenho apagado a luz, às vezes, do prédio lá praticamente, para cuidar disso aqui, ó. Para cuidar disso aqui. Para aqueles que ouvem e criticam, eu jamais vou postar uma foto do lado de uma máquina, de um lado de um tapa-buraco, de um lado de um chupão. Jamais vou fazer isso. Esse não é meu papel de vereador. Não sou secretário, não sou prefeito, eu sou vereador. E estou aqui para fiscalizar as ações. E aí, presidente César, Vossa Excelência não estava aqui na última sessão. Eu estou atento aqui também. Eu estou atento aqui também. Já foi movido por mim uma ação pública contra essa Câmara. Um projeto que foi votado, que perdeu o prazo, e na próxima semana eu entro com 2 ações aqui para casa também. 2 ações. A fiscalização de um legislador, ela tem que ser para aqui e para lá. E eu comungo, vereador Edson, com a fala de Vossa Excelência. E conte comigo para aquilo que é correto. Conte comigo para aquilo que observa o regimento interno dessa casa e a lei dessa casa. Eu não assinei o documento. E nem vou assinar aquilo que eu não entendo, que eu não conheço. Jamais vou rasgar o regimento dessa casa e vou desobedecer as leis vigentes. Então, ó, senhor prefeito municipal, aguarda que quarta-feira a população de Cariacica vai marchar da Câmara até o PA, do PA vai marchar para a Prefeitura. E a gente tem muita esperança que os envelopes não sejam abertos, que os juízes, que o tribunal
tomem a sua posição. Eu peço urgência nas ações aqui. E as provas são contundentes. Eles jamais podem agir da maneira que eles estão agindo aqui. Desde a qualificação até o edital. Cheio de falhas, cheio de improbidades. E eu vou até o final dessa história. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. E aqueles que quiserem e ainda puderem, a CPI está aqui, com a minha assinatura e com a do vereador Camilo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador André Lopes, do PT. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Saudar a mesa diretora, presidente César, secretários Jorjão e Amarildo, saudar todos os nobres vereadores, a vereadora Ilma, saudar as lideranças que nos acompanham aqui nessa Casa de Leis, saudar a todos que nos acompanham por transmissão da internet. Uma boa tarde a todos e todas. Subo aqui essa tribuna para, primeiramente, parabenizar o Sindicato dos Vigilantes da Grande Vitória, que realizou nesse fim de semana a festa da categoria em alusão ao Dia do Vigilante, né? Foram 2 dias de festa lá no Clube dos Trabalhadores da Cezam, né? E quase 3.000 pessoas, muitos vigilantes de... Queria pedir uma parte. Muitos vigilantes de Cariacica, né? Puderam estar lá ontem confraternizando, sábado e domingo, confraternizando com a categoria, depois de quase 10 anos sem fazer essa festa. Então, eu queria parabenizar, e antes de entrar no outro assunto, ceder a parte ao nobre vereador Ângelo César Lucas. Pedir a parte, vereador, queria parabenizar o senhor, só para depois tirar o seu raciocínio, que o senhor pode ir até o final da sua discussão. Eu só queria responder aos vereadores, principalmente ao doutor Edson Nogueira e ao vereador Elinho, é que nós estamos... vamos tentar e vamos fazer tudo dentro da legalidade. E a gente, quando vem aqui, a gente sempre pediu os seus conselhos, porque a gente sabe que o senhor é uma pessoa que conhece bastante do regimento interno. E eu sempre assumi aqui na Câmara as responsabilidades das coisas que eu faço. Mas eu queria deixar bem claro 2 coisas para as pessoas que estão nos assistindo e para os vereadores. Primeiro, eu não serei candidato a presidente mais da Câmara. Eu acho que precisamos ter um novo ator para 2019 e 2020. Segundo, esse pedido que tem feito para mim, de a gente antecipar a eleição, foi feito por 12 vereadores, a grande maioria da casa. No mínimo 12. Então, assim, eu gostaria que dessa vez... os vereadores que me procuraram, que me pediram para fazer isso, também se assumisse esse papel junto com a gente. Porque eu não vou ficar sozinho nessa, não. Nessa eu não vou ficar. Outras que eu assumi como presidente da Câmara, eu sempre assumi como presidente da Câmara. Dessa vez, não é uma resolução do César Lucas, e sim de uma grande maioria da casa, que eu acho que está na hora dos vereadores também assumir essa responsabilidade. Né, vereador Camilo? Que não fique só... nas minhas responsabilidades. Eu, como presidente da casa, vou conduzir. Quero conduzir de forma legal, com prazos, com tudo que for dentro da legalidade. Não quero atropelar, não quero fazer nada. Agora, quem também quer que antecipa, também tem que assumir essa responsabilidade. Tá bom? Obrigado. Venho à tribuna desta casa para relatar um fato triste ocorrido ontem, né, que deixou todo o país perplexo e, na minha humilde opinião, mais um fato que vai entrar negativamente para a história do nosso país. Eu fiz algumas reflexões de ontem para cá, com base na Constituição, no Código de Processo Penal e no Código Penal, e gostaria aqui de externar a todos vocês. Com a eliminação da seleção da Copa do Mundo, o tema central dos noticiários do Brasil volta a ser o ex-presidente Lula. 3 advogados entraram com habeas corpus, remédio constitucional previsto na
Constituição Cidadã de 88 e seu artigo 5º, inciso 68º, em favor de Lula, arguido como fato novo a sua pré-candidatura à presidência da República, que chega em algumas pesquisas a quase 40% das intenções de voto. O desembargador plantonista concedeu liberdade a Lula, conferindo-lhe o respectivo alvará de soltura. O procedimento padrão, que é adotado para qualquer cidadão comum, é a baixa nos registros da polícia e os exames de ordem médica no apenado para sua imediata soltura. Processo padrão para qualquer cidadão comum. Repito. Esperançosos ante ao brilhantismo da conquista, seus advogados dirigiram-se até a unidade da Polícia Federal, onde se encontra o paciente, no caso o ex-presidente Lula, para conduzi-lo das teias da perseguição aos braços do povo. Ocorre que não era um caso de um procedimento padrão, tampouco de um cidadão comum. Na delegacia, o delegado simplesmente não cumpriu a ordem judicial de um desembargador de justiça. Moro e Gebran, de férias na Europa, jamais poderiam despachar documentos oficiais nessas condições, mas usaram de todas as suas ferramentas para questionar a competência do desembargador. Só fazem isso para impedir que Lula se defenda em liberdade, como garante a Constituição, e tem ainda mais projeção sobre o cenário eleitoral. Trata-se, portanto, de defesa de interesses políticos que extrapolam o devido processo legal. Nesse cenário de politização da justiça e judicialização da política, vemos as instituições cada vez mais desacreditadas. A falta de impessoalidade na conduta e nas decisões de alguns agentes públicos, somado ao conjunto de relações que o grande capital econômico, seja nacional ou internacional, impõe nos três poderes, deve ser revisto e debatido exaustivamente para que avancemos na nossa concepção de Estado Democrático de Direito. São milhões de Lulas por aí, inclusive em Cariacica, à mercê das decisões dos agentes públicos, portanto, resguardar direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal. Não se trata somente da defesa de Lula, mas de direitos inerentes a qualquer cidadão. Abrir mão de direitos fundamentais, movido pelo ódio a Lula, é que parece uma estratégia arriscada, pois abre mão de algo que é conferido a todos em detrimento do ódio por uma pessoa. Então, faço aqui duas reflexões sobre o ocorrido ontem. Primeiro, decreta de uma vez a falência do Estado Democrático de Direito e institui no dia de ontem a República de Curitiba, onde tem suas leis, seus procedimentos, diferentes dos que rezam a Constituição, o Código Penal e nosso ordenamento jurídico como um todo. Então isso é muito ruim e entra negativamente para a história de nossa sociedade. E uma outra reflexão que é latente, muitos juristas têm feito de ontem para cá, é que a prisão de Lula é uma prisão política, pois o mesmo detém quase 40% nas pesquisas eleitorais e não tem o direito de exercer sua defesa em liberdade, pois não houve trânsito em julgado do processo. Portanto, é um claro caso, nítido caso, de uma prisão política. Vou mais além. Se esse país de fato tem lei, o delegado da Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro incorreram no crime 330 do Código Penal, que é desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena de 15 dias a 6 meses, mais multa. Então, o juiz Sérgio Moro e o superintendente da Polícia Federal de Curitiba cometeram um crime e assim, se a lei de fato vale nesse país, tem que pagar, então tem que ser, obviamente, julgado pelo crime que cometeram, crime 330 do Código Penal, vou ler de novo, desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses, mais multa. Então, infelizmente, ontem, passamos por mais um episódio triste da nossa jovem e golpeada democracia neste país. Concedo a parte ao nobre vereador Itamar Freire. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores, vereadora Ilma, todo que nos ouve. Vem apenas parabenizar Vossa Excelência por essa postura. A gente temos observado que, diante desse quadro, muitas pessoas, até que se diziam partidário ou defensores
da democracia, tem mantido escondido, com medo de manifestar uma posição diante do quadro que tem vivido o nosso país. Eu tenho enfrentado no dia a dia, pelos meios de comunicação, porque eu sou claro, não escondo. E digo a Vossa Excelência, não existe uma perseguição contra Lula. Existe uma perseguição contra o trabalhador, contra a classe humilde de nosso país. Porque a elite não se conforma de quando Lula abriu faculdade para os mais pobres, quando Lula pôde fazer uma igualdade social, e a própria Rede Globo tem filmado, a própria Rede Globo dizendo que Lula combateu a fome no período que Lula era presidente, diminuiu, aumentou, trabalho para todo lado se tinha, não era esse desemprego que está aí hoje. Então o golpe que se montou nesse país, como dizia ex-presidente, o golpe não era contra ela, era contra o trabalhador, era contra aqueles que mais precisam que o serviço público atenda. E hoje, o que nós vemos é isso aí. Ontem ficou provado claramente que Lula é um preso político. Aí, a própria Globo vem, porque quem deu a liminar, ele era do PT, ele era dali. Também a Carmen Lúcia foi nomeada por Lula. E, nem tanto, joga todo dia contra ela, na mesma sentença contra ele. E a mesma Carmen Lúcia, que condena Lula, libertou Aécio. A mesma pessoa. E aí o que se diz? Não é uma questão política? É, mas é uma questão de ódio contra os menos desfavorecidos. Porque nesses 12 anos passados, do mandato do partido que eu não sou, mas Vossa Excelência é, não estou aqui defendendo o partido, porque eu moro lá em Nova Rosa da Penha, até o CLAS, que atendia muito bem, não atende mais, desde que caçaram a presidente. Eu que moro ali naquele local e vivi as duas épocas, antes e depois, posso dizer, a fome retornou, a miséria aumentou, uma coisa que já estava sob controle em nosso país. Por isso, eu não defendo um partido, eu defendo um projeto. E, para mim, Lula é o projeto que o povo brasileiro precisa. Obrigado. Muito obrigado pela parte, nobre vereador. Muito claro tudo isso que Vossa Excelência falou. Todas as conquistas sociais alcançadas no último governo estão sendo sucateados, a fome voltou, aumentou o índice de trabalho análogo escravo em nossa sociedade, enfim. Então, está muito claro que Lula é um preso político e Moro é um agente dos Estados Unidos. Basta ver aí os leilões do pré-sal, estamos entregando uma das nossas maiores riquezas, que deveria ser investido no desenvolvimento de nossa nação, que deveria ser investido na educação de nosso país, está indo para a mão dos banqueiros e dos americanos, das multinacionais americanas. Então, venho aqui hoje essa tribuna para lamentar e não poderia deixar de registrar esse fato triste de nossa história. Uma boa tarde a todos e todas. Com a palavra, vereador Broinha. João Batista. Boa tarde, senhor presidente, César Lucas, mesa diretora, vereadores, vereadora Ilma, público aqui presente, TV Câmara, TV Web que nos assiste, uma boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria pedir um minuto de silêncio sobre aquele trágico acidente que esteve na rodovia 17. Peço ao vereador Amarildo que faça a contagem. Três jovens e um senhor, né? 4 vítimas que teve aquele acidente trágico lá, né? Entrou embaixo do ônibus da aviação satélite que veio a óbito. Explicado, nobre vereador Celso Andreon.
Pode ir. Pode ir. Obrigado, presidente. Que Deus conforte, né, o coração da cada família daqueles que vieram a óbito. Foi no nosso município, numa via, né, que tem até o nome ali, a Curva da Morte. Segundo o morador lá estava me falando, mora ali há 48 anos, ele já viu no mínimo ali uns 30, 40 acidentes, que veio uns 15 a 20 a óbito. Você de uma parte, nobre Agradeço, vereador. Parabéns por essa fala do senhor. Foi um momento de muita tristeza. Eles foram sepultados todos lá no cemitério de Cariacica Sede, naquela parte nova do cemitério. E ali eu perdi uma colega de estudo da época do São João Batista. O número de mortes ali é muito grande, vereador. O irmão do ex-vereador dessa casa, Roberto Amorim, também foi atropelado ali no acostamento, alguns anos atrás. E todas as autoridades, Bruno, que mais assusta a gente, têm conhecimento daquilo. É a curva da morte, de fato, Bruninha. Desde o mandato passado eu fiz vários ofícios, nesse mandato agora também, vários outros vereadores também já fizeram ofício, noticiando, pedindo, cobrando o DENIT, que se faça alguma coisa ali, e de uma única vez, 4 vidas foram ceifadas. Como o senhor bem colocou, que Deus possa consolar a vida daquelas 4 pessoas, a vida deles entregues a Deus, mas consolar os familiares, né? 3 jovens eram de Porto Belo, o outro era de outra localidade. Parabéns pela fala, que Deus console e toque no coração dos governantes, de modo especial de Paulo Artung, para que possa tomar uma providência, que eles têm ciência já há muito tempo, que aquela é uma das curvas mais perigosas do Espírito Santo. Obrigado, vereador. Obrigado, professor Elinho. Também quero aqui fazer um favor aqui, o senhor câmera, dar uma focada aqui, por gentileza. Essa rua aqui, quer dizer, umas delas, né, do Morro do SESI, que a gente nessa casa aqui já foi aprovado, desde o ano passado, era 2 buracos. Olha quantos buracos já tem na rua, e daqui um dia vai acontecer igual na Rua da Vitória. Vai ter que recapear, porque esse pedido foi feito lá atrás, desde a época do incompetente Bruno Polês, que acabou ele saindo da secretaria e não atendeu o pedido desse vereador e daquela comunidade. Os ônibus não estão passando mais nessas vias devido a essa situação. Então, nem só a Rua Guadalajara, como a São Paulo, como a São Judas Tadeu, a Travessa Floriano Peixoto, a Rua Bela Vista, que é a principal do ônibus, está lá no abandono. Então, estou pedindo aqui, né, publicamente, fazer um convite ao nobre secretário, né, José Luiz, porque na época o cidadão que estava na pasta lá, foi lá, visitou, juntou os moradores que estavam na programação dele. Só que essa programação dele, acho que ele levou embora com ele, só Deus sabe onde ele colocou. E hoje está lá a população nessa situação aqui, não tendo condições nem de pegar o ônibus. E paga seu IPTU, paga seus impostos. Então, essa cobrança, quero parabenizar esse morador que chamou essa reportagem lá, porque, sinceramente, não está dando mais para aguentar. Desde junho do ano passado, fizemos esse pedido, essa indicação foi aprovada aqui pelos 19 vereadores e não foi atendido. Quer dizer, a situação agora foi só agravando, está ficando cada vez pior. Então, pedir agora, né, que essa liberação agora também desses 5 milhões aí do recapeamento, que sobre pelo menos um pouquinho para atender essas ruas lá, do Morro do SESI, a Rua da Assembleia. Também começou de novo, a Rua da Vitória parou na metade, não terminou. Então tem pedido meu, tem pedido do vereador Vandechou também, tenho certeza, né, vereador? E a gente não está sendo atendido. Então, dizer para a população, a gente está fazendo a nossa parte. Mas, infelizmente, a gente tem que aguardar, né, o secretário lá atender e a população está lá nesse sofrimento. Então, quero deixar aqui, né, esse convite ao nobre secretário. Fui lá hoje para tentar conversar com ele.
estava no gabinete, fui até o gabinete também, mas ele estava em reunião com a Meire, aí não deu para me atender. Mas amanhã cedo eu vou lá fazer esse convite a ele e vou levar essa página desse jornal aqui, que foi de sexta-feira, que os moradores não aguentaram mais, teve que chamar a reportagem. Então, vou fazer um convite a ele para ir lá fazer uma visita e tentar pelo menos subir com o carro, ver se vai conseguir, porque está complicado lá a situação dos moradores. Então, está encerrando a minha fala, o nobre vereador Edson Nogueira me pediu 5 minutos do tempo, eu vou ceder o restante para o nobre vereador Edson Nogueira. Fica à vontade, vereador. Isso. Quem manda é o senhor, Edson Nogueira. Se quiser falar... Obrigado, até boa aqui na tarde a cadeira de todos. presidente, se quiser falar. Senhor presidente, retorno ao mesmo assunto. Ouvi bem as colocações de Vossa Excelência. Na verdade, aqui quem comanda é a maioria. Isso eu sou consciente, todos são. Mas eu queria dizer que a minha emenda não é minha, é nossa. Está aberta aos colegas vereadores para assinarem. O que pode acontecer? Aqui está dentro da norma legislativa e jurídica. Vou pegar assinaturas de quem quiser assinar. E na hora que as comissões se reunirem, poderão mudar a questão do dia, que aqui está propondo 22 de dezembro. Mas a emenda ela tem que ser aprovada em uma discussão e na segunda, 15 dias após. E eu quero só ler rapidamente, senhor presidente, e Vossa Excelência vai entender a justificativa. A presente proposta de emenda visa dar uma nova redação ao artigo 28 da Lei Orgânica para fixar nova data da eleição para preenchimento dos cargos integrantes da mesa diretora para o segundo biênio da legislatura. Propomos que a realização da eleição para o segundo biênio seja realizada dia 22 de dezembro, às 16 horas, anterior à terceira sessão legislativa ordinária, porque entendemos que a data hoje é em vigor, que vigorava, né? Antecipava a eleição em 180 dias antes do término do mandato em andamento. É um desrespeito para o bom andamento dos trabalhos de um parlamento. Uma vez que sabemos que já existe uma nova mesa diretora eleita, 6 meses antes, a mesa diretora pode sofrer pressões quanto à sua atuação nesse período e até mesmo sentir-se inibida a exercer seu mandato na plenitude. Sabemos que o plenário é soberano e que as suas decisões decorrem de exaustiva análise acerca das matérias apreciadas e votadas pelos senhores vereadores, a nossa pretensão, além de legal, é de contribuir para que padronize esse tipo de procedimento em nosso Estado, uma vez que muitas casas legislativas municipais já atuam desta forma. Diante do exposto, solicitamos aos nossos pares o apoio necessário à aprovação da presente proposição. Então, eu gostaria, senhor presidente, como havia, no dia que nós revogamos a emenda que existia aqui, que juridicamente ela não tinha valor, ela prevaleceu porque ninguém requereu, ninguém arguiu a inconstitucionalidade dela. Eu queria, em questão até de contribuição, que os senhores vereadores pudessem apor a sua assinatura e a comissão depois, com a maioria dos vereadores, determinasse qual dia que ela deverá ser realizada. Gostaria de ser o primeiro a assinar. Obrigado, vereador João Batista de Oliveira Broinha. Com a palavra, a vereadora Ilma. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças presentes. Senhor presidente, eu venho aqui com muita preocupação. Hoje pela manhã nós estivemos reunidos na comissão e nós conversamos com o procurador dessa casa, vereador Edson Nogueira. E na Constituição não fala que tem que ser 15 dias. Na sessão não fala. Então, nós já fizemos aqui eleição da mesa
em outras épocas antecipadas. Várias vezes foram feitas. Eu acho que o que está faltando, presidente, já que Vossa Excelência coloca que não é o candidato, palavras sábias, Vossa Excelência colocou aqui que não é o candidato, e eu, vereadora Ilma, não aceito imposição, vereador Edson Nogueira. Eu acho que nós temos que conversar, os vereadores dessa casa, através do presidente, teríamos que nos reunir. Já tem voto suficiente assinado no pedido de urgência, para que haja a eleição da mesa, da emenda, já tem voto. Eu acho que nós devemos ter diálogo. Pelos comentários que nós estamos ouvindo, de quem está saindo de secretaria para vir ser presidente, eu não engulo. Eu, vereadora Ilma, não engulo. Presidente tem que ser feito pela maior parte dos vereadores. Aqui, grupo de 5 não manda. Aqui, grupo de 5 não manda. Eu acho, presidente, que já passou da hora de Vossa Excelência convocar uma reunião e conversarmos dentro do bojo dos 19 vereadores que estão. Se alguém está saindo da secretaria e está vindo para cá, que ele venha para compor. A minha palavra é essa, vereador Edson. Nós temos aqui muitas cabeças. Nós temos aqui, vereador Elinho, pensamentos diferentes. Nós não podemos ser burlados. Eu acho que hoje mesmo, presidente, o senhor teria que convocar os vereadores e cada um expor a sua opinião, porque a minha eu exponho aqui, ó. Eu exponho aqui. A minha fala eu coloco aqui. Eu não aceito o Wellington Silva na presidente dessa casa. Eu deixo rasgado. Eu não aceito o Wellington Silva presidente dessa casa. E eu falo, eu não me escondo. Não participei de reunião nenhuma. Sou favorável às eleições, antes das eleições. Sou favorável. Eu acho que, já que estão planejando as eleições de 2020, já estão querendo tomar a prefeitura antes de ter deputados estaduais. Verdade, vereador? O que corre dentro da prefeitura é isso, dentro das secretarias. Isso que o vereador colocou aqui da questão dos buracos, o vereador Léo colocou hoje no grupo dos lixos. Nós temos que ver essa situação. Passou da hora. Eu sou acostumada no parlamento, onde tem que haver reuniões, presidente. Na mesa diretora, nós temos 4 candidatos a deputados, pré-candidatos a deputados estaduais. O quadro da Câmara hoje é esse. Então eu acho que nós temos que deixar as vaidades, nós temos que deixar os interesses políticos, sentar e conversar, e ver quem será o melhor para presidir essa casa, sem que haja interesse de grupos, sem que haja eleição de deputado, para depois deputado querer vir mandar no legislativo. Correto, vereador? Correto? Verdade. Eu acho que nós temos, sim, vereador Edson Nogueira, dentro da legalidade, mudar essa situação. Pode ser até Vossa Excelência, presidente da casa.
Pode ser o Broinha, pode ser o Vander Show, mas desde que seja uma reunião aberta com os vereadores, manifestando assim como o presidente colocou. Muitos vereadores querem, mas não tem, às vezes, a coragem de subir aqui e falar o que eu estou falando. Imposição não é bom para ninguém, tudo é bom no consenso. E eu aproveito, senhor presidente, para dizer que aqui nessa casa tem a TV Web. Nós fazemos os nossos discursos aqui, e muitas vezes vereadores dessa casa vão em casa de pessoas levar conversas distorcidas, falar às vezes alguma inverdade. Tem vereadores aqui dentro dessa casa que nunca participaram de grupos e estão indo para o grupo do bairro São Francisco, tentando denegrir a minha imagem. Isso é mau caráter do vereador. Eu já disse aqui que eu estou no 5º mandato, eleita pelo povo, pelo aquilo que eu faço. Eu acho covardia irem para dentro dos grupos e ficar querendo pescar cabos eleitorais, tentando desmoralizar quem seja. Isso é muito feio. Cada um tem que disputar o seu voto, voto a voto. Cada um tem que fazer o seu trabalho em cima daquilo que é. Construir a sua história, assim como eu construí a minha. Eu vejo aqui, vereador Elinho, Vossa Excelência tem um discurso onde não ofende a moral de ninguém. Vossa Excelência nem no grupo de vereador participa. E eu te admiro pela sua posição de ser oposição. Eu não assinei a CPI da saúde e vou falar por quê. Ontem, para quem não sabe, mais uma vez eu estava dentro do PA do Trevo. Eu presenciei uma morte. Uma moça que trabalhava no Superpão. A vaga da moça saiu às 10 horas da manhã. O Estado concedeu 3 vagas. A família é o desespero. Quando eu cheguei, fiquei sabendo que era a Gislaine, uma menina que atende todo mundo bem lá na padaria Superpão, no caixa. Atendia, né? Morreu aos 40 anos e deixou 3 crianças. E eu presenciei a morte dela. E eu vi a médica do PA do Trevo fazendo tudo para tentar salvá-la. E eu presenciando paradas cardíacas. E, infelizmente, quando eu consegui entrar em contato com alguém do Estado, que a ambulância chegou, toda ambulância que chegava, eu e a família correndo, de 4 até as 6. 6 horas a ambulância chegou e não tinha mais jeito. Está sendo velada lá na Pracinha Azul do Cruzeiro do Sul. Aí eu te pergunto, vereador Elinho, a questão não é só a questão do PA do Trevo, a questão das ambulâncias, os contratos, as ambulâncias que são capacitadas para fazer esse tipo de transporte. E aí eu me vi no lugar da família quando o meu marido morreu também por essa situação e tinha plano de saúde. Nós dentro do melhor hospital, com plano de saúde, não tinha ambulância para transferir para a vaga. E hoje eu falando para o vereador Edson Nogueira, não é só o SUS. Mas eu estive no Arlindo Vilasque e fiz amizade com um dos donos da empresa terceirizada que presta serviço no Arlindo Vilasque. Vai lá hoje. Vai lá hoje, conversa com os médicos de lá.
o atendimento é outro, vereador Edson Nogueira. Sabe por quê? Porque os médicos que são contratados pelas empresas que prestam serviço dão mais atenção à família, conversam com a família, orientação à família. Fiz amizade com os médicos lá, olha que absurdo. E aqui dentro do PA do Trevo, o vereador aqui é impedido de entrar. E por incrível que pareça, a médica que estava ontem lá foi a mesma que me colocou para fora. E no dia que eu fiz o pronunciamento aqui, eu disse que a médica havia me colocado para fora do PA. E muitas pessoas das lideranças estão aqui sabem. Eu não citei o nome da pessoa, eu não falei por que a pessoa foi, eu não mostrei foto, eu falei do caso. Mas teve um irmão de um vereador que foi na casa da pessoa dizer que eu tinha falado que o jovem era isso, era aquilo, que eu não vou nem repetir. Isso é muito sério. Estão brincando com a vida das pessoas. Temos que deixar as divergências políticas. Temos que deixar a mentira. Temos que deixar a inveja. Temos que agir com caráter. Temos que agir com honestidade. Não fazer política em cima dessas coisas, porque isso é muito sério. Hoje, quando Vossa Excelência, vereador Broinha, estava aqui pedindo 1 minuto de silêncio em favor dos 4 jovens, quem viu na rede social, viu os corpos esbagaçados. Eu ontem cheguei no local, vereador Elim, para visitar um parente que tem um supermercado de frente, uma mercearia, Vossa Excelência conhece. E a família estava chegando do enterro. 2 irmãos jovens. E o pai veio de viagem. Quando chegou no local, ele não sabia que tinha morrido os 2 filhos. Eu não aguentei, eu chorei na hora. E hoje, quando Vossa Excelência vem aqui e pede 1 minuto de silêncio, tem vereador rindo, fazendo deboche. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu estou na frente ali só olhando. Era bom que essa câmera filmasse a cara de cada um. A falta de respeito impera no poder. Tem pessoas que às vezes, quando assumem o poder, se acham grande demais e acham que nunca vão tomar um tombo. Enquanto ser humano, essa noite eu não dormi. Tem gente aqui que nunca passou por isso e acha que nunca vão passar. Eu estou falando aqui com o coração doído, dolorido, de presenciar coisas que às vezes vocês não têm coragem de presenciar. Muitos têm, outros não. Cada um faz o seu papel. Mas eu jamais entraria dentro de um Face ou dentro de um WhatsApp, de um grupo de bairro, para mexer no passado, vereador Camilo. Jamais eu entraria. Eu respeitaria a família que Vossa Excelência conheceu, que são meus 2 filhos e que um estudou com Vossa Excelência. Eu espero, senhor presidente, que dê um basta, que os vereadores entendam que devemos fazer uma política limpa. Vamos preservar o amor. Vamos esquecer o ódio. Meu filho ia te ligar e ia te perguntar o que é que Vossa Excelência quer. O que você quer? Aonde Vossa Excelência quer chegar? Meu negócio é aqui, presidente. Eu não vou ficar debatendo com ninguém Face, não. Eu não tenho arma. A minha arma é Deus. O meu trabalho é honesto. Sou mulher.
tenho garra, tenho vergonha na cara. Completei os meus 60 anos, mas nunca passei por cima de ninguém para subir na vida. Nunca. E nem nunca vou passar, presidente. Nunca vou passar. Não vou tentar arrumar nenhum cabo eleitoral. Sou pré-candidata a deputado estadual, sim. Se as eleições, se as convenções me aprovarem. Só acho que cada um tem seu preço. Cada um tem seu nome. Cada um tem a sua dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Dos oradores, passamos para verificação de quórum. Peço ao vereador André Lopes que possa fazer. Cadê a folha, João, de verificação de quórum aqui que você pegou? Vereador Mário Draújo. Vereador André Lopes, presente. Vereador César Lucas. Presente. Vereador Celso Andreon. Vereador Edgar do Esporte. Vereador Edson Nogueira. Vereadora Ilma Crisóstomo. Vereador Itamar Freire. Vereador João Bruinha. Vereador Joel da Costa. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo do IAPI. Vereador Motinha. Vereador Renato Machado. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vander Show. Vereador professor Elinho. Havendo número legal, passamos a votação das matérias da ordem do dia. Solicito ao meu secretário que faça a leitura da ordem do dia. Requerimentos. Vereador Edson Nogueira. Requer relação nominal de todos os profissionais e servidores do pronto atendimento Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro, PA do Trevo de Alto Laje, e suas respectivas qualificações profissionais. Coloco o requerimento em discussão, não havendo colega em votação. Então, desculpa. Perdão, vereador. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, na hora do orador, eu dei uma informação com um número a menor. O dinheiro que está no caixa do prefeito não são 5,5 milhões, mas 17,5 milhões. E aí, quando ele diz que o dinheiro chegou em boa hora, que a arrecadação diminuiu, claro, não faz o dever de casa, não busca a arrecadação, são 17 milhões, e aqui está as obras que ele diz que vai fazer, 17,5 milhões. Não, dos 17 é em parcelas, já chegou 17, o moço está cheio do dinheiro, tomara que ele seja correto e utilize bem o dinheiro, que eu estou de olho nele, ele não está entendendo, mas estou de olho nele. Vereador Edson, parabenizar o senhor, eu tenho as informações anteriores aos funcionários do PA. Deve ter mudado, né? Se o senhor tiver alguma urgência dos nomes dos funcionários do PA, eu tenho, que foi me informado anteriormente. O PA infantil, vereadora Ilma, no último sábado, abriu pela manhã, às 11, parou de funcionar, às 7 da noite, 19 horas, voltou a funcionar. Eu sou admirador da senhora, a senhora sabe disso. A senhora é uma mulher guerreira, caminhamos na marcha, mas eu divirjo da senhora com relação à terceirização do PA. Eu sou contra. E aí, na próxima quarta-feira, eu vou trazer depoimentos de pessoas do Arlindo Vilasque, pessoas de lá e pessoas daqui, que eram atendidas, que são atendidas. A senhora vai para a gente fazer uma comparação. E vou trazer alguns depoimentos e algumas reportagens também, a partir da privatização lá do Embapa, lá de Vila Velha. Depoimentos reais. Eu vou até precisar utilizar aqui o Data Show para vocês verem alguns depoimentos de algumas pessoas, para vocês verem como piorou a partir da terceirização. Até gaguejei aqui no negócio. Então, vereadora, é aquilo que eu falei, cada um faz, né? Não estou aqui para fazer uma pressão em ninguém, assina quem quiser, a CPI vai ser sepultada mesmo na quarta-feira, né? A marcha vai sair, e aí depois vocês vão explicar, como a senhora explicou aqui, o motivo de assinar ou não. Cada um vai fazer aquilo que achar que deve. E aí, acabou de sair no G1, tomara que seja verdade, né? Que Paulinho Malvadeza não é mais candidato a governo do Estado.
Olha que beleza. Vamos bater uma salva de palmas, ó. Paulinho Malvadeza acaba de anunciar aí, o sino está guardado na minha mochila, Itamar, que Paulinho Malvadeza não é mais candidato. Eu não posso dizer para vocês ainda a minha teoria, porque ele não é candidato, Camila. Eu ainda não posso dizer minha teoria, que eu já tinha falado aqui há 3 semanas atrás, né, vereador Celso? Eu tinha dito aqui embaixo que está para acontecer alguma coisa no estado do Espírito Santo, que envolve esse cidadão, que eu costumo chamar de Paulinho Malvadeza, não é? Um codinome carinhoso que eu dou a ele, com todo respeito. Mas está para acontecer algo importante no estado, que o senhor, que dizia que já tinha eleição dada, que andou aí em poucos dias no helicóptero pago com dinheiro público, andou, eu acho que foram 11 ou 12 municípios de helicóptero, e principalmente municípios que o Renato Casagrande tem eleitores, tem simpatizantes. E aí agora, para minha surpresa, há 5 minutos atrás, o G1 dá aí uma possibilidade de Paulinho Malvadeza não será candidato. Por que será, hein? Por que será, hein? É isso. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Edson, pelo seu requerimento. Voto favorável com Vossa Excelência. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis, havendo, permaneçam como estão. Aprovado. Moções. Vereador Léo DPI. Moção de congratulação em homenagem ao Dia do Caminhoneiro a Márcio da Silva Passos. Também em alusão ao Dia do Caminhoneiro a Sebastião Ribeiro Neto. Coloca a moção. Não vou ler em bloco, né? Já foi tudo. Mas alguém tem que pedir. Pede lá, Marildo. Bloco. É pouca coisa, vamos. Vai lá. Vai. Coloca a moção em discussão, não havendo votação, não aprovado. Sérgio Camilo Gomes. Em alusão ao Dia do Caminhoneiro, ao Ovídio Ferreira Júnior e Aquilau Módulo. Coloca a moção em discussão, não havendo votação, não aprovado. Indicações. Vereador João Broinha. Limpeza de valão e preventiva com a equipe de manual na Rua do Valão, bairro Porto Novo. Operação Tapa Buraco na Rua Dico Pereira da Vitória, bairro Presidente Médici. Patrulhamento e aplicação de sol na Rua Principal, bairro Vila Cajueiro. Estação 200 metros de Manilha para conclusão de serviço na Rua do Valão, bairro Porto Novo. Pavimentação asfáltica na Rua São Lucas, bairro Porto Novo. Coloca a indicação em discussão, não havendo coloca votação, estão aprovado. Vereador Joel da Costa. Retirada. Vereador Lelo Couto. Pavimentação e drenagem da Rua Guimarães, bairro Mucuri. A palavra, vereador professor Elim. Lelo Couto, por essa importante indicação. E só reforçar, quarta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na porta da Câmara, o caixão, a coroa de flores, a marcha fúnebre até o PA do Trevo, e a gente vai levar o caixão lá para o seu Juninho, tá certo? Não, o caixão já tem, amigo. Não, o caixão, eu faço questão de pagar esse caixão. O caixão é na minha conta. Eu faço questão de pagar o caixão. E aí, reforçar o convite. Amanhã, os movimentos sociais vão estar nas unidades de saúde panfletando. Quero agradecer os movimentos sociais. Vão estar distribuindo um panfleto dizendo o horário do cortejo e da marcha fúnebre que vai seguir da Câmara, PA, Prefeitura de Cariacica. Muito obrigado, senhor presidente. Coloca a indicação em discussão, não havendo coloca votação, os mesmos estão aprovados. Vamos. É o último, né? Acabou? Não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus, dou encerrada a sessão, convocando a sessão ordinária para a próxima quarta-feira, no meu horário mental.